Na hora da decoração, um dos maiores erros do leigo está relacionado à altura dos móveis. Ele até acerta na largura, tá? Porque ele vai lá, ele mede com a trena, ele consegue até de certa maneira, de acordo com o tamanho da sala ou do quarto, acertar na largura. Mas na altura, é aí que você vê quando a casa foi feita pelo leigo ou pelo profissional. Quer aprender mais sobre isso? Fica aqui comigo, mas antes eu vou te pedir para você ir lá, ativar as notificações, assinar o canal, porque eu tô sempre aqui quebrando a minha cabeça para trazer conteúdo novo, para deixar você mais dona da sua casa, mais dona de si, aprendendo sobre decoração de uma forma divertida, prática e funcional. Vamos lá, gente! A altura dos móveis. É muito comum na hora que a pessoa vai lá sozinha, pegou a chave do apartamento, vai decorar, ela vai comprar o sofá, vai comprar a mesa de jantar, ela vai lá ver o tapete. É comum que ela pegue a trena, ela mesma faça a medição dos móveis. E em relação à largura dos móveis, ela não erra ou ela consiga ter ali uma dimensão, uma noção. Mas a gente vê muito erro quando se trata da altura dos móveis. E essa altura, essa volumetria desequilibrada, descompensada, causa muito desconforto visual. Ela causa uma coisa assim meio estranha, do tipo, às vezes a pessoa tem até bom gosto, a pessoa tem até dinheiro, ela vai nas lojas certas, mas ela vai lá meio sozinha, meio sem noção, e quando chega tudo junto, fica meio esquisito. Você já teve essa impressão? Você fala, ai, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, que não tá casando. E muitas vezes isso está relacionado à altura dos móveis. Então vamos lá que eu vou dar aqui alguns insights, algumas explicações para entrar na cabeça de vocês e você nunca mais vai esquecer. Não é para decorar, não. Primeiro é para ter uma noção do que eu vou falar. Vamos pensar primeiro na mesa de centro. Você tem a altura do sofá, né, onde está o seu bumbum sentadinho ali no sofá, que normalmente estaria em torno de 45, que é mais ou menos por ali, que é a altura do sofá. E existem sofás um pouquinho mais altos, uns pouquinhos mais baixinhos. Mas é muito importante que a mesa de centro, onde você vai ali se abaixar para colocar o copinho, ou para deixar, sei lá, um cinzeiro, ou uma comidinha, um amendoim, é importante que a mesa de centro ela seja um pouquinho mais baixa do que a altura do assento do sofá. Ela pode até ser na mesma altura do assento do sofá. Até tudo bem. Mas o desconforto acontece quando a mesa de centro está maior, quando ela fica alta, ela fica ali meio de salto alto. E não é tão gostoso. Você fica com uma sensação meio estranha de que ela está maior do que o sofá e ela fica ali meio roubando a cena. Ela fica criando um volume ali que não é tão bonito. Até porque, se você for pensar bem, na mesa de centro, ela nunca tá ali pelada. Você vai colocar livros, vela, um objeto, um vaso. Então, quando você colocar os objetos em cima, ainda vai subir mais ainda aquele volume. Pensa num vaso de flores, em objetos decorativos. Então, gente, a mesa de centro ela tem que estar um pouquinho mais baixa, para quando entrarem esses objetos, aquilo ficar visualmente confortável, agradável e também funcionalmente gostoso de você poder usá-la e usufruir daquela mesa de centro. Então é muito importante você ficar atenta. Pega a trena aí, vai lá no seu sofá, mede o assento dele e mede a altura da sua mesa de centro para saber se ela está um pouquinho mais baixa ou se ela está na altura do assento do sofá, tá? A mesa lateral, normalmente, ela vai estar ali, para ser confortável, da altura do braço do sofá. Ela pode ser mais alta, com certeza, não tem nenhum problema. Às vezes você tem uma mesa mais alta, aquelas mesas meio antigas, redondas. A mesa lateral, você está bem mais livre do que a mesa de centro. Você pode ter variações e modelos muito diferentes. Às vezes você tem só um baú. Você é um pouco mais livre na mesa lateral. Mas tenha em mente que quando você tem ela muito mais baixa do que o braço do sofá, você não vê ela, você não enxerga. Porque você tá ali com o braço do sofá, ela fica ali meio escondida, ela fica meio perdida ali. Então, a minha dica para a mesa lateral é que elas sejam da altura do braço do sofá
ou um pouquinho mais alta. Você pode sim, não tem problema, você ter uma assimetria e você ter mesas laterais de alturas diferentes no mesmo sofá. Aqui você tem uma mais alta, por exemplo, uma mesa redonda, e aqui do outro lado você tem, por exemplo, um baú, tá? Isso super funciona. Em relação à sala de jantar, normalmente, quando você está ali falando de cadeira e mesa de jantar, se você for comprar pronta, você não vai errar muito, porque normalmente eles seguem ali uns assentos padrão. Normalmente o assento da cadeira está ali em torno de 45 e normalmente a mesa está ali em torno de 75. Mas sabe onde é que eu já peguei muito erro? Quando o pessoal manda fazer mesa de jantar com o marceneiro. A pessoa vai lá, manda fazer, não se atenta tanto às medidas e quando você vê a mesa, ela vem acima da medida padrão. Ela vem quase com uma altura de balcão. Então, você tem que ter esse cuidado. Fique atento na medida da sua mesa de jantar, se ela está ali em torno dos 75. Às vezes tem um tiquinho mais baixo, 73, 74, 76 no máximo, mas mesa de jantar não pode ser alta demais. Senão você vai ficar lá sentado, você vai ficar lá agachado, lá enfiado debaixo da mesa de jantar. Não pode, você tem que ter aquela coisa gostosa para você sentar e você estar na altura certa para você comer, se servir e tá ali ser uma ocasião agradável. Você não fica parecendo criança que está enfiada ali na mesa de jantar. Ao lado da mesa de jantar, normalmente a gente tem o aparador. O aparador, ele é sempre mais alto que a mesa de jantar. Se a mesa de jantar tem 75, o aparador ele tem normalmente 85, 80. Ele fica ali variando. Se você chegar a 90, já começa a ser uma altura de balcão. Já é meio alto para o aparador, entendeu? Pode, não é vetado. Mas é mais aconselhável que o aparador fique em torno do 80, 85. Eu acho 85 o ideal, que é assim, 10 centímetros acima da mesa de jantar. O aparador, muitas vezes, ele tem aqueles aparadores de costas do sofá, né? Que é tipo um móvel que é tapa-sofá. Aí, quando você vai fazer esse tipo de tapa-costas do sofá, né? Quando é esse tipo de móvel que fica assim acompanhando atrás do sofá, o ideal é que ele tenha a mesma altura das costas do sofá. Aí é melhor que seja feito sob medida. Mas um móvel que também fica muito bom atrás do sofá, aí já tem um efeito completamente diferente, é quando você coloca um banco atrás do sofá. Aí ele vai ser mais baixo mesmo, ele vai ter ali a altura de banco, que está ali em torno de 45, e às vezes tem até uns bancos mais baixotinhos, mas em torno de 45 é uma altura boa para isso. Agora eu vou falar do REC da TV, aquele móvel que fica em frente ao sofá, que vai ser o REC da TV. Normalmente, se o REC da TV for mais baixinho, ele vai ter altura de banco, ele vai ter ele em torno dos 45. Mas tem gente que gosta de colocar a TV apoiada no REC e usa móveis um pouquinho mais altos, que podem ser como se funcionassem um aparador. Ali ele vai ter em torno de 60, 65. Aí o REC vai ficar um pouquinho mais livre. Mas preferencialmente, se eu for poder escolher, eu prefiro ele com altura de banco, com 45, e a televisão ou num painel ou na parede. Se a televisão foi apoiada nele, aí ele tem que ser um pouquinho mais alto, em torno ali dos 60, 65. Aí vai depender um pouco da distância também do sofá, mas isso aí já seria um outro assunto. Eu espero que, de um modo geral, eu tenha dado para vocês uma noção de altura de mesa de centro, mesa lateral, REC, mesa de jantar, cadeira e aparador, para você ter estar situada na sala de estar e jantar. Nos quartos, eu queria chamar a atenção para as mesas de cabeceira, que fica ao lado da cama. O ideal é que ela seja ali mais ou menos da altura do colchão ou um pouquinho mais alta, assim, só um tiquinho. Se ela for muito mais baixa, fica desconfortável, mas se ela for alta demais, também você fica ali criando, vai dando, sei lá, uma bursite aqui e não vai ser tão confortável. Então, assim, é legal que ela acompanhe mais ou menos a altura do colchão. Pode ser um tiquito mais baixo, um tiquinho mais alto, mas nada muito dramático, não. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Pega a sua trena,
Dê uma geral aí na medida, na altura dos seus móveis, para ver se a sua casa está confortável. E se não tiver, você talvez mude um de lugar ou providencie um novo. Faça isso para você ver como vai ficar bem mais equilibrado visualmente e funcionalmente. Muito obrigada por estar aqui comigo. Não se esqueça de assinar o canal, deixe seus comentários e ative as notificações.